Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, verso 27. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na Palavra do Senhor. Continuamos falando e aprendendo sobre o zelo apostólico. Aquele zelo em ensinar, em praticar tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha ordenado. Nós estamos naquele episódio triste, aquele episódio lamentável provocado por Simão, o ex-mágico, que agora fazia parte da igreja em Samaria. Como já aprendemos, ele, ao ver o carisma, o poder espiritual que havia nos ministérios, ou no ministério de Pedro e João, pois eles, ao impor as mãos sobre a igreja, sobre as pessoas ali em Samaria, elas recebiam o Espírito Santo. E ele então ofereceu dinheiro para o apóstolo Pedro, pois dizia ele, ou disse ele, para que eu também tenha esse poder de aquele que eu impor as mãos, receba o Espírito Santo. A gente já aprendeu que Pedro o repreendeu de modo taxativo, dizendo: tu não tens parte neste ministério. E, além disso, Pedro deu uma descrição do interior de Simão. Enfim, ele pensava que o dom de Deus se adquiria por ouro e prata. Pedro, após o repreender de maneira drástica, disse para ele que ele deveria se arrepender. Se ele não se arrependesse, as consequências espirituais seriam danosas para ele. Ainda bem que Simão teve a virtude de pedir para que os apóstolos orassem por ele, para que aqueles males, como consequência de seu hediondo pecado, não acontecesse na realidade. Pela história, ao estudar a história do cristianismo, a gente vê que esse pecado, pelo fato de que o mágico ou ex-mágico chamava Simão, então esse tipo de atitude, esse tipo de pecado ficou com o qualificativo de o pecado da simonia. Que pena
que o pecado da simonia se alastrou está na igreja por todos os lados. É lógico que não acontece de maneira assim tão vergonhosa de se oferecer dinheiro, um ato de corrupção tão claro, mas de modo camuflado. Aliás, o próprio apóstolo Pedro, ele escreveria mais tarde, vejam só, mas houve tempo entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também vejam este verso, também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita, segundo a segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Note que Pedro era treinado, ele já tinha tido esta experiência lá no princípio, em virtude da atitude vergonhosa de Simão. Conforme eu já mencionei, esse pecado hoje, infelizmente, conforme Pedro está dizendo aqui, ele estava profetizando, farão negócio de vós. A igreja, a fé do povo de Deus é explorada de todos os meios, com falsos ensinos, falsas promessas. Me lembro que certa feita eu já estava fora do ministério pastoral e eu trabalhava com vendas e eu passei na casa de um líder, aliás, muito amigo meu, e ele que tinha acompanhado os anos anteriores do meu ministério, principalmente através do rádio. Ele fez uma lamentação, como que com dó, sentindo pena de mim, que estava fora do ministério pastoral e estava num trabalho secular. Ele disse, olha, eu e a minha esposa, nós temos uma alta consideração por você. A gente te acompanhou pelo rádio, mas que pena agora você num trabalho secular. Aí então, vejam a proposta indecente. Aliás, não foi bem uma proposta. Ele perguntou, se hoje uma igreja te convidasse e oferecesse a você 10 salários mínimos, olha que para o meu caso era um bom dinheirinho, mas ele, sabendo que eu tinha aderido ao unicismo, que eu não mais pregava, cria na doutrina da Trindade. Pregava, ensinava conforme ensino que Deus é um só e se manifestou como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Nada de 3 pessoas distintas.
Ele sabia, conforme a gente já tinha conversado várias vezes, que eu passei a ensinar e já praticava, já tinha batizado alguém em nome de Jesus, não em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme a prática criada no século XIV. Então ele disse, se uma igreja te convidar, te oferecer 10 salários mínimos e falar, olha, só que você não pode ensinar essa doutrina que você crê aqui dentro da igreja. Você aceitaria essa proposta? Que, aliás, eu já chamei de proposta indecente. Eu lhe respondi, jamais. Eu não vendo a minha fé. Eu não vendo as minhas convicções. Eu só estou dizendo esta experiência particular para provar que a simonia, o pecado da simonia, a atitude de Simão ainda persiste na igreja, entre os cristãos, mas de modo camuflado. Então, temos que ter cuidado. Pedro disse que, por causa dessas atitudes, o nome de Deus seria blasfemado entre nós, blasfemado pelos gentios. É o que está acontecendo hoje, quando se fala em líderes, pastores milionários, pastores dono de propriedades, de carros de luxo, de mansões, de aviões. Então, os ímpios, aqueles que não creem na palavra de Deus, não creem na nossa pregação, eles escarnecem, eles zombam de como a fé dos santos está sendo explorada. Nós não devemos assustar com isso, já foi profetizado. O apóstolo Pedro nos escreveu isto e a gente vê que o espírito da avareza prevalece, continua o chamado pecado da simonia. Mas, quanto a nós, aprendamos os bons exemplos apostólicos e sejamos zelosos das doutrinas da palavra do Senhor. Amém? Fiquem na benção e na graça do Senhor. Amém e amém.